Meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso estudo básico do Espiritismo. Esse é o volume 2 do estudo básico. Estamos no módulo um, Fundamentos Básicos. Esse é o roteiro de número 30, Provas da Reencarnação, primeira parte. Na sequência de aulas publicadas já aqui no nosso canal, essa é a aula de número 141. Deixa eu voltar aqui para... Pronto, tá certo. Eu pensei que eu tinha ido para o último slide, mas não, tá certo. Bom, as evidências históricas a favor da reencarnação nos colocam diante de uma realidade insofismável. Não foi a doutrina espírita que inventou a teoria da reencarnação. A ideia da reencarnação, com outras designações, paligênese, transmigração da alma, etc., é muito remota. Vamos encontrá-la nas civilizações mais antigas do globo. Bom, então, para quem está acompanhando aqui o nosso estudo básico do Espiritismo, nós estamos seguindo, né, um roteiro, um programa com aulas, com assuntos que vão se complementando, né? Então é importante sempre ter assistido às aulas anteriores para poder se situar, tá certo? Lembrando que nós estamos no volume 2 do estudo básico, já tivemos o volume um, não é? Todas as aulas estão publicadas aqui no nosso canal. E como eu acabei de falar, essas histórias, elas são complementos, não é? São uma sequência. É importante que aqueles que querem realmente estudar e aprender o Espiritismo comecem lá desde a primeira aula do volume um, tá certo? Então, no assunto passado, o roteiro 29, nós falamos sobre os fundamentos, não é? Conceitos e definições da reencarnação. E agora nós estamos trazendo aqui algumas provas sobre a existência da reencarnação. Então, primeiro são as evidências históricas. Então, a reencarnação, ela existe, ela é falada por toda a civilização humana, né? Desde as épocas mais remotas que se fala da reencarnação. Logicamente que com outros nomes, paligênese, transmigração da alma, etc., como a gente está vendo aqui. Algumas pessoas que não conhecem o Espiritismo podem pensar que a reencarnação é a invenção do Espiritismo. Eu já, inclusive, ouvi pessoas desinformadas, né, que falam que reencarnação não existe, que é coisa de espiritismo, não sei o quê, e isso é um grande engano, tá? O espiritismo não criou, né, a teoria da reencarnação, como o espiritismo não criou teoria nenhuma. O espiritismo ele se alicerça em determinados pontos, em determinados fundamentos, que não foi ele que criou. Então, a reencarnação é uma dessas teorias, né? A pluralidade dos mundos habitados não foi o espiritismo que criou, né? A existência, a crença em Deus como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, também não foi Deus que criou, ou não foi o Espiritismo que criou, tá? A comunicabilidade dos espíritos, a lei de causa e efeito, a evolução constante do espírito, a imortalidade da alma, então são fundamentos pelos quais o Espiritismo se alicerça, e ele não criou, não inventou nenhum deles, tá? É importante a gente saber disso. Na Índia, no Egito, na Pérsia, as ideias reencarnacionistas têm prevalecido desde os primórdios da civilização, né? Se você for ler obras referentes à Índia, ao Egito, à Pérsia, a história dessas civilizações, você vai encontrar lá a reencarnação. No Papiro de Anana, que foi escrito em 1320 a.C., demonstra a ideia entre os egípcios. Ele diz: o homem retorna à vida várias vezes. Veja, isso é em 1320 a.C. O Espiritismo surgiu em 18 de abril de 1857, não é? Com o Livro dos Espíritos. Então, o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda de suas prévias existências, exceto algumas vezes em sonho. No fim, todas essas vidas ser-lhe-ão reveladas. Então, veja que... Desculpa, estou com um problema na garganta. Você veja que essa ideia que foi encontrada nesse papiro lá no Egito, tá certo? Em 1320 a.C., ele define, ele caracteriza aqui exatamente o que o Espiritismo fala sobre a reencarnação, a existência de várias vidas, tá? E que ele não se recorda das existências anteriores. Isso aí é feito até por uma medida de proteção, né? Deus, na sua criação, ele faz com que
a cada encarnação a gente esqueça temporariamente as vidas passadas. Isso para não prejudicar a reencarnação atual, tá certo? Pitágoras, Pitágoras, Sócrates, Buda, Apolônio de Tiana, Heródoto, Plotino, Porfírio, todos defendiam esse princípio. Então, essas personalidades, não é, conhecidas, não é, da filosofia, da ciência, da época antiga, principalmente na Grécia, eles apoiavam e sabiam da existência da reencarnação. Muitas religiões se hão baseado na crença das vidas sucessivas. O brahmanismo, o budismo, o druidismo, perdão. Então, são religiões que vocês vão encontrar a crença na reencarnação, não é? Eles se fundamentam também na teoria da reencarnação. O cristianismo primitivo não fugiu à regra. Traços marcantes dessa doutrina se deparam nos evangelhos. Então, no cristianismo primitivo, a gente encontrava a reencarnação. Depois que foi feito alguns concílios, não é, pelos papas, e eles modificaram os textos evangélicos, né, que o cristianismo ele se fundou nos textos evangélicos, né, do Antigo e do Novo Testamento, e aí, por uma questão de encaixar, né, os dogmas dessas doutrinas, é, é, principalmente no catolicismo, isso aí foi retirado, a reencarnação foi retirada, né, dos textos sagrados, dessas religiões, por uma questão só de comodismo. Eles adaptaram isso. Por quê? Porque se as pessoas acreditassem na reencarnação, elas saberiam que não existe punição, que não existe castigo, e que, pelo fato de não existir castigo divino, você não vai precisar, logicamente, das preces, né? Não vai precisar da igreja, não vai colocar a igreja como um intermediário entre você e Deus. E era, infelizmente, não é? A gente tem que falar isso, porque isso aqui é um estudo, não é nenhuma crítica à religião, mas é a verdade, são os fatos. As religiões também têm interesses, principalmente, infelizmente, não é? Essas religiões mais tradicionais, elas dependem da fé das pessoas para é, é, angariarem, não é, bens, não só financeiros, como patrimoniais. A gente vê, a gente não pode fazer vista grossa que as religiões tradicionais, elas são ricas, né, em propriedades, em dinheiro, uma série de coisas. Isso vem de onde? Da fé das pessoas. Então, elas precisam manter aquelas pessoas presas às suas doutrinas para que elas possam prosperar. Infelizmente, é o comércio que se faz. Não deveria ser feito, mas a realidade é essa, tá certo? Em várias passagens dos evangelhos aparece claramente a ideia da reencarnação, mas Allan Kardec examina três que ele considerava como as mais importantes. Primeiro, essa passagem aqui do Novo Testamento. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Isso está anotado aqui, tanto por Mateus como por Marcos. Então, Jesus está dizendo aqui, quando eles perguntaram, Elias tem que voltar novamente, veja, se os discípulos estão perguntando, Elias tem que voltar novamente, eles estão falando da reencarnação, ou seja, eles conheciam a reencarnação. E Jesus afirmou que ela existia quando disse, é verdade que Elias há de voltar, mas, na verdade, eu já digo que Elias já veio, né? Elias já veio aqui na figura de João Batista. Então, João Batista, pelo que Jesus está dizendo aqui, é a reencarnação de Elias, né? Então, ele veio como João Batista e não foi conhecido. E os discípulos, e foi tratado como lhes aprouve, ou seja, as pessoas não tiveram o conhecimento de que João Batista era Elias. Então, a consideração de que o João Batista era Elias está presente várias vezes no Evangelho, reforçando a ideia de que muitos judeus tinham simpatia pela teoria de paligenética, ou seja, de reencarnação. Se fosse errôneo este pensamento, certamente Jesus o teria combatido, como fez em relação a vários outros. Ou seja, se a reencarnação não existe, Jesus ia dizer que isso estava errado, né? E Jesus, pelo contrário, ele afirmou, reafirmou a existência da reencarnação, tá? Então, está aqui uma ilustração de Jesus conversando com os discípulos. A segunda passagem anotada por Kardec, que também é muito marcante com relação à reencarnação,
É essa aqui quando diz: Ao passar, viu Jesus um homem que era cego desde que nascera. E seus discípulos lhe fizeram esta pergunta: Mestre, foi pecado deste homem ou dos que o puseram no mundo que deu causa a que ele nascesse cego? Jesus lhe respondeu: Não é por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo, mas para que nele se patenteie as obras do poder de Deus. Então, a pergunta dos discípulos: Foi algum pecado deste homem que deu causa a que ele nascesse cego? Revela que eles tinham a intuição de uma existência anterior. Olha, como é que a pessoa acabou de nascer e tem pecado? Se a pessoa acabou de nascer. Então, veja a pergunta. Foi algum pecado deste homem que deu causa a que ele nascesse cego? Então, é lógico que os discípulos estão se referindo a um pecado cometido em uma vida anterior, não é? Isso, isso está bem claro para o entendimento da gente. Então, eles tinham essa intuição. Caso contrário, como ele diz aqui, de uma existência anterior, pois, do contrário, ela careceria de sentido, visto que um pecado somente pode ser causa de uma enfermidade de nascença se cometido antes do nascimento, portanto, numa existência anterior. E a terceira passagem, não é relacionada aqui por Kardec, para comprovar aqui a questão da reencarnação, é essa que diz: Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, dito-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não há dúvidas de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo e forma, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Deixa eu minimizar aqui. Pronto. Negar as palavras do Cristo. Pronto. Então, veja que quando Jesus se refere, né, a nascer de novo, ele está se referindo exatamente à reencarnação. É lógico que se você for pegar outras pessoas oriundas de outras doutrinas, elas vão dar outras explicações diferentes, né? Eles vão dizer que é o nascimento através do batismo. Mas a gente vê aqui por essas três passagens que a reencarnação é um fato lógico. Vocês também vão encontrar passagens de reencarnação no Antigo Testamento e outras no Novo Testamento. Então, a própria Bíblia fala da reencarnação, só que as pessoas, uns, por interesses próprios, modificaram o entendimento dessas passagens e outros pela fé cega, não é? Infelizmente, isso acontece. Evidências científicas. As principais evidências científicas da reencarnação são o caso de gênios precoces. São crianças prodígios que, desde a mais tenra idade, mostram possuir conhecimentos de tal ordem a respeito de temas os mais diversos que seria impossível explicá-los sem as certezas de que viveram antes. Então, essas crianças, não é que nascem gênios, crianças com 8 anos de idade que sabem falar vários idiomas, não só o dele, mas outros idiomas, né? Crianças que na tenra idade, por exemplo, Blaise Pascal, aos 9 anos de idade, ele entrou na universidade, ele sabia muito mais matemática do que os professores da universidade. Ele deixou, inclusive, de estudar matemática porque ele disse que não tinha mais o que aprender, ele foi ser escritor, né? Imagine só. E a gente tem várias invenções criadas por Blaise Pascal, né? Um garoto com 9 anos de idade com conhecimento desse. De onde se explica? Né? De onde vem esse nascimento? Ou seja, Deus dá mais inteligência a uns do que outros no nascimento? Não. Deus não pode ser parcial, não é? Deus ama todos os seus filhos da mesma forma. Então, só a reencarnação, ou seja, só as experiências, se a gente for admitir que Blaise Pascal, nesse exemplo que eu estou dando, ele teve várias existências anteriores e que esse conhecimento fez com que ele, já criança, ele já fosse um gênio, ela vai se encaixar perfeitamente, não é, no entendimento racional de que a reencarnação realmente existe. Kardec, examinando a questão e pergunta aos benfeitores como entender este fenômeno, na questão do Livro dos Espíritos, número 219, e eles dizem: lembrança do passado, recordação anterior da alma. Tá vendo? Os espíritos explicam claramente sobre a reencarnação, Allan Kardec. Deixa eu minimizar aqui para poder ver, tá? Porque tem aqui o.
tem umas faixas aqui do programa que cobrem a tela, tá? É, recordação espontânea de vidas passadas. Caracteriza-se pelo fato de pessoas, especialmente crianças, passarem a se recordar espontaneamente de vidas anteriores, né? Então, é comum a gente ver esses casos de crianças que se lembram. Na Índia, o doutor Barnegi, foi um dos grandes pesquisadores sobre reencarnação, ele fala de vários casos de crianças com 4, 5, 6 anos de idade que relatam existências anteriores em outras cidades, né, da Índia, e que ele viaja com essa criança, vai até lá, e a criança nunca tinha ido nessa cidade, veja, a criança com 4, 5 anos de idade nunca tinha ido nessa cidade, tá certo? E, e a criança, ele foi com a criança, pediu autorização dos pais, foi com a criança conduziu ele, né? Ele pegou o trem. Quando desceram na estação, a criança saiu com ele andando, né, pelos bairros da cidade, que ele falou, e levou à antiga casa onde ele disse que viveu lá com a esposa. E ele, inclusive, veja que essa história é uma das mais interessantes contadas pelo Dr. Barnegi. A criança, eles bateram na porta, um cidadão abriu e Dr. Barnegi explicou que estava fazendo uma experiência com aquela criança, porque ela disse que teve outra existência. E esse assunto de outra existência na Índia é uma coisa muito comum, as pessoas já acreditam e não duvidam disso, não levam pelo lado do maravilhoso, não. Então o cidadão entendeu perfeitamente e deixou eles entrarem na casa. O menino foi logo na sala e tinha uma estatuazinha de porcelana em cima da mesa e ele abriu a estátua, dele, aliás, desculpa, ele levantou a estátua e a estátua era oca por baixo. E ele fez, eu deixei aqui uma quantia de não sei quantos, né, e falou lá no dinheiro, na moeda hindu, que eu não recordo agora qual é a moeda. Eu deixei uma quantia tanta aqui, escondida aqui. Aí o homem ficou assustado, porque o homem disse, realmente, uma vez eu estava limpando aqui, quando eu abri, tinha exatamente essa quantia aqui dentro. Então, veja, são evidências, né, que comprovam que aquele garoto estava certo. Ele conhecia aquela casa, ele sabia, inclusive, ele lembrou de que ele tinha guardado o dinheiro lá e o homem confirmou que achou essa quantia em dinheiro lá. Então, Dr. Barnegi, ele faz diversas experiências nesse sentido, não é, para constatar a veracidade da existência da reencarnação. Então, tudo isso são provas, não é, científicas da existência da reencarnação. Continuando. Regressão de memória a vidas anteriores. Inúmeros casos têm surgido de pessoas que passam a relatar vivências anteriores durante o fenômeno, hoje relativamente comum de regressão de memória. Então, eu, particularmente, nas casas espíritas, eu não fiz nenhuma regressão de memória sobre mim, nem quero fazer, porque não me interessa, porque na minha cabeça é o seguinte: se Deus deu o esquecimento temporário, é porque é útil, é necessário. Então, não me importa saber o que eu fiz no passado. Eu sei que um dia eu vou saber, não é? Querendo ou não, eu vou saber. Então, por enquanto, deixa assim, deixa quieto, deixa lá do jeito que está. Mas, em determinadas situações, já foram feitos inúmeros testes, não é? Com cientistas, com psiquiatras, com psicólogos, pessoas especializadas que fizeram regressão de memória e outras pessoas acessaram, inclusive, informações de outras existências, tá? Nas reuniões mediúnicas, em determinados casos, os espíritos que estão se comunicando, não é, que estão perturbados, a gente faz a regressão de memória nesses espíritos para eles se lembrarem por que que eles estão passando por isso. E eles recordam e, na maioria das vezes, eles se chocam, não é? Mas aceitam e compreendem por que é que estão passando isso. Então, a regressão de memória é uma das evidências científicas também da existência da reencarnação. No final do século passado, o pesquisador francês Alberto Rochas, que é Albert de Rochas, realizando experiências com regressão de memória, conseguiu levar uma das suas pacientes a uma existência precedente. Isso é feito, a regressão de memória, primeiro, tem que ser feito por uma pessoa que saiba fazer isso, tá? Você tem que ter uma especialização para fazer isso. Não é qualquer pessoa que pode fazer isso, né? É através de um processo hipnótico e com indução magnética, tá? Então, a partir daí, vários outros cientistas em diversas partes do mundo começaram a desenvolver essas técnicas, conseguindo anotar milhares de referências concordantes com o princípio da paligênese. Recentemente, este processo foi desenvolvido com fins terapêuticos, onde psiquiatras espiritualistas se utilizam de técnicas apropriadas
para, através da regressão de memória, dissolverem condições neuróticas de pacientes psiquiátricos. Esse processo, ainda no campo experimental, tá? Isso não é oficializado ainda pela ciência, portanto, não aceito pela ciência oficial, recebeu o nome de TVP, Terapia de Vidas Passadas. Então, veja que quem faz isso são psiquiatras, não é? Psicólogos, pessoas que têm uma especialidade em lidar com a mente humana. Então, não é a gente aqui que vai se arvorar a fazer esse tipo de coisa, porque isso, inclusive, é um perigo, tá? Você pode não conseguir trazer a pessoa de volta e a pessoa vai ficar vivendo atualmente, talvez até com a mente presa no passado. Veja, isso é complicado. Então, por favor, não tentem fazer isso. É como se diz nos programas televisivos. Não tentem fazer isso em casa, tá? Mas os psiquiatras, os psicólogos que se especializaram em terapias de vidas passadas, porque eles têm que fazer uma especialização para isso, eles têm conseguido bons resultados com isso, embora a ciência oficial ainda não tenha dado isso como uma coisa concreta, não é? Eles ainda não aprovaram isso, tá? Bom, pessoal, então com isso a gente encerra esse assunto, não é, sobre a reencarnação, né? Foram dois roteiros falando, né? Primeiro falamos dos fundamentos, conceitos e definição da reencarnação e agora as provas da existência da reencarnação, tá certo? Então, com isso aqui a gente encerra esse assunto. Me parece que esse, eu não tenho certeza, me parece que esse foi o último assunto do volume 2, tá? Me parece, se não me falha a memória. É porque são tantas aulas e eu participo de tantos cursos, tantos estudos, né, que tem que gravar tantas aulas que não dá para recordar de todas as coisas. Mas me parece que essa foi a última aula. Se essa realmente foi a última aula, então nós encerramos o volume 2. A próxima aula que nós vamos gravar é o Estudo Básico do Espiritismo, volume 3, tá? Se não me falha a memória. Se não, ainda deve ter um ou dois assuntos ainda, mas a gente está bem próximo. Se essa não foi a última, estaremos bem próximo de terminar esse volume 2, tá certo? Qualquer dúvida, sugestão, crítica, até uma conversa que quiserem, pode escrever para esse e-mail aqui que a gente responde com toda certeza. E aqui eu sempre deixo o endereço do nosso blog, onde nós estamos publicando matérias, não é, científicas e espíritas também, principalmente. Tá? Então, temas como mediunidade, reencarnação, lei de causa e efeito, dúvidas que as pessoas perguntam, enfim. Então, quem quiser, acesse lá o nosso blog. Então, nós encerramos por aqui, não é? Desejamos a todos um excelente dia, uma excelente semana e que Deus esteja sempre nos nossos corações a nos iluminar. Muita paz para todos.